Olá, a história de um soldado romano que levou 10.000 judeus à morte. Há momentos históricos lembrados pelo seu impacto em outras gerações, mas também pelo estranhamento que despertam. Sabemos que desde muito jovem há diversas formas de provocar a ira de uma pessoa, por qualquer que seja o motivo, mas há uma regra que costuma permear as relações humanas: quanto mais infantil for o gesto, menor é o risco dele gerar consequências. Mas no período em que os judeus foram dominados pelos romanos, esse raciocínio não foi sempre aplicado. Os judeus, assim como outros povos, foram abrangidos pela extensão dos domínios do Império Romano, que durante o primeiro século estavam além do sul da Europa, passando pelo norte da África e em porções do Oriente Médio, que eram mais próximas ao contorno do Mediterrâneo, incluindo a cidade de Jerusalém. Os povos dominados não viam os romanos com bons olhos, mas para muitos deles não havia escolha, a não ser tolerar os soldados, pagar impostos e acatar as ordens recebidas. Ainda assim, apesar de poder ser dado como garantido, alguns eventos mostravam o ar de animosidade que se propagava no dia a dia. Segundo o relato do antigo historiador Flávio Joséfo, pouco antes que Nero assumisse o poder e a estabilidade do império se tornasse evidente, ocorreu um evento em Jerusalém, e ali próximo ao templo da cidade, um soldado romano se virou de costa, deixou suas nádegas à mostras e disparou palavras ofensivas. Tudo isso para a apreciação dos judeus que estavam em grande número. Essa provocação universal, ou melhor, esse império, foi levado bem a sério. Em questão de instantes, um grande confronto ganhou força, mas um dos muitos ocorridos naquele primeiro século. Nesse relato em específico, fica evidente que aquele dia foi terrível. Foi como se Marte, o deus da guerra, tivesse lançado uma faísca de fúria que atingiu a multidão e disseminou o caos. Com isso, toda a multidão ficou indignada e pediu a Cumano, governador romano, para que ele punisse o soldado, enquanto a parte mais imprudente da juventude, aquela que era naturalmente a mais tumultuada, começou a lutar, pegou pedras e as jogava nos soldados. Cumano temeu que todo o povo o atacasse e mandou chamar mais homens armados. Flávio Joséfo ainda detalha como tudo acabou. Os judeus ficaram muito consternados e, sendo expulsos do templo, correram para a cidade, e a evidência com que se aglomeraram para sair foi tão grande que se atropelaram uns aos outros e se apertaram, até que 10.000 deles foram mortos, de modo que esta festa dos pães ázimos se tornou motivo de luto para toda a nação. Ou seja, o que ficou registrado para a posteridade é espantoso. Pelo menos 10.000 pessoas acabaram mortas a partir desta provocação, o que, dentro de um ponto de vista absurdo, mas não de todo errado, torna esse o peido mais mortal da história. Isoladamente, esse estopim, considerado cômico por tantas vezes, desdobrou-se num episódio de terror generalizado. De toda forma, trata-se de um acontecimento bastante infeliz, que mostra como o domínio pelos romanos definitivamente não foi aceito pelos judeus. Mesmo durante o momento em que o império apresentou sua maior extensão territorial, em meio às tensões em que se acumulavam, qualquer gesto poderia gerar efeitos desastrosos. E você já conhecia essa história do peido mais mortal que se tem registro até hoje? Me diz nos comentários. Obrigado por estar me seguindo, obrigado por me acompanhar. Até a próxima e um grande abraço.